Olá, amigos do agronegócio, sou o jornalista da agência Safras, Alessandro Carvalho. Hoje é segunda-feira, 22 de novembro. Esse é um vídeo sobre o mercado de café. Vou conversar e entrevistar nosso consultor de safras e mercado, Gil Barabás, que vai nos falar sobre comportamento do mercado, evolução de comercialização no Brasil. Boa tarde, Gil, tudo bem? Boa tarde, Alessandro, tudo bem? Bom, convido a quem não se inscreveu ainda no nosso canal no YouTube que inscreva-se, que ative as notificações, assim você vai saber dos nossos novos materiais em vídeo. Entre no nosso site safras.com.br, conheça a plataforma de Safras. Ao longo da nossa conversa, o Gil vai compartilhar a tela e você vai ver um pouquinho dessa plataforma, que tem todos os instrumentos que você precisa de informação para o agronegócio. Entre no site, peça uma demonstração gratuita dessa nossa plataforma. Bom, Gil, a gente tem visto o mercado de café atingir patamares históricos de alta. Na semana passada, Nova York, no contrato março, atingiu quase $2,40 por libra-peso, nível mais alto em quase uma década, desde 2012, e o mercado vem avançando diante de uma preocupação que existe com a oferta global, mas existem outros aspectos e eu queria que a gente começasse falando por aí o que tem levado o preço em Nova York a esses patamares tão altos e tão rapidamente agora. Olha, Alessandro, estou aqui compartilhando uma tela, né, que você falou, a tela da nossa plataforma, da plataforma Safras, e ali mostra visualmente aquilo que você acabou de explicar, né? Esse preço batendo ali em 240 centavos, maior patamar desde 2011, né? A gente chegou, né, para esse contrato. Para o contrato março, é nível histórico, quer dizer, você não tem referência para março de 2022, então você tem que procurar na linha contínua, né? Na linha contínua a gente vai em 2011 para a gente ter uma referência de preço 2011, tão alto como isso aí. Como que atingiu agora no final da semana passada, na sexta-feira passada. Bom, o que vem? Tem uma soma de fatores, né? Você já citou alguns, tem a questão de fundamentos, né? Esse é um ano de déficit na oferta, esse déficit foi levado pela quebra na safra do Brasil. Você tem perda de potencial da safra 22 por conta de estiagem em abril, maio, e depois a geada em julho de 2022. Você tem gargalo logístico, né? Essa questão aí de fluxo, né? Que não está chegando esse café nos destinos por conta aí de problema de falta de container, isso também explica e gera aí temor no abastecimento, né? E você tem aí para frente, olhando Laninha, que pode afetar outras origens, como Vietnã e como Colômbia, e paralelamente a tudo isso, né, todo esse cenário aí de incerteza no abastecimento que ajuda a puxar o preço, né, e saiu esse preço de $1 no final do ano passado para $2, que a gente falou, demorou, e agora chegou nos 2, e de repente, quando rompeu os 2, a gente chegou nos 2,40 muito rápido. Esse movimento mais recente dos preços, ele tem esse fundamento que eu citei anteriormente, mas tem um pouco aí dessa questão de fluxo financeiro, né? A gente tem uma liquidez muito grande no mundo, né? Essa liquidez é distribuída entre mercados, né? E alguns mercados agora, se a gente acompanhar commodities como um todo, está no processo de acomodação, mas alguns produtos em específico, como grãos, como café e algodão, estão subindo, ganharam força novamente. E parte dessa força, dessa leitura fundamental firme, e com forte fluxo de entrada de fundos entrando na posição comprada, que daí ajudam a inflar o mercado, né? Você tem a questão aí de dúvidas em relação aumentaram as dúvidas em relação à safra de 2022 no Brasil, né? Teve uma florada muito vistosa em 2022, depois quando veio o retorno das chuvas em outubro, você teve uma florada muito vistosa, que criou aí uma expectativa de talvez você tivesse uma safra melhor do que estava se esperando em 2022 do Brasil, porque o pessimismo era grande até vir a chuva. Só que é o seguinte, o reporte que a gente está vendo do campo dos produtores é que essa florada abortou em boa parte, pode ser que não vingue, isso aí já cria novamente um clima de incerteza, né, que talvez esteja influenciando. Eu creio que o principal fator que influencia essa recente puxada ainda não está ligado com a safra 2022. Ela está muito mais ligada com o fluxo financeiro, ou seja, o mundo ainda não se precificou esse cenário um pouco mais pessimista do pós-florada. Esse movimento de alta está muito mais ligado ainda a essa questão financeira, a esse fluxo financeiro muito grande que a gente vê movimentando no mundo. Se não precificou ainda, Gil, tu acredita que pode
seguir essa trajetória altista aí, e onde é que nós vamos parar nesse preço? Olha, a ideia é o seguinte, você vai ter um cenário um pouco mais claro em relação o que vingou da florada e realmente vai ter um pouquinho mais de clareza em relação à próxima safra brasileira a partir do começo do ano que vem. E ainda você tem dois fatores aí que estão no radar climático, que é a questão da maturação, que precisa de chuva para você, perdão, maturação não, a granação, né, que você precisa de chuva para formação de grão, e depois a questão da colheita. Né? Mas eu creio que no começo do ano que vem, nos primeiros meses do ano que vem, você vai ter um cenário um pouco mais claro em relação a isso. E daí o seguinte, daí você vai ter os reposicionamentos, ou mais pessimista ou confirmando esse cenário um pouco mais otimista em relação às floradas. Então, o cenário está em aberto. O que você tem, basicamente, que se precificou lá fora de quebra do Brasil? Aí uma perda aí em torno de 10, 12, talvez até 14 milhões de sacas por arábica. É isso que lá fora se precificou. Se for maior que isso, se abre espaço para o mercado subir. Daí é fundamento, não é fluxo. Né? A questão do fluxo é que ele é muito intenso, tanto na hora que ele puxa como na hora que ele devolve. Já fundamento, ele te dá uma consistência maior, sedimenta maior essa escalada dos preços. Então, essa safra do Brasil e esse cenário mais sedimentado, fundamentalmente, a gente vai ter uma maior clareza só no começo do ano que vem. Tá certo. Gil, vamos falar um pouco da comercialização no Brasil, que também vem sendo um dos motivos por trás aí dessa escalada, porque chega lá fora a informação, a notícia de que o produtor brasileiro vem negociando mais devagar, tanto a safra atual 2021, quanto também as safras futuras. A gente teve, ao longo desse ano, uma evolução muito rápida, principalmente mais para o começo do ano, né, na comercialização da safra deste ano, e o pessoal antecipando bastante também negociações futuras com os preços favoráveis, o produtor aproveitando o movimento, né? Mas depois de um determinado momento, principalmente depois das geadas, né, de julho, o produtor, não sabendo exatamente o que vai colher na safra do ano que vem, deu uma segurada. Então, não é só que o preço está muito bom e o produtor espera que o preço vai melhorar mais. Eu acho que tem uma certa insegurança. Depois tu confirma se confere. Mas eu quero citar os nossos dados de levantamento de safras de mercado para a evolução da comercialização. Primeiro, da safra 2021. Até o dia 9 de novembro, atingia 72% do potencial de produção, evoluiu 4 pontos percentuais, 68% era no mês anterior, e o percentual de vendas é superior ainda, igual ao período do ano passado, quando girava em torno de 69% da safra, mas já houve uma diferença bem maior, né, entre o de agora e do ano passado, e o fluxo também bem acima da média dos últimos anos para o período, que é 64%. Já vou falar das safras futuras para a gente comentar em cima, Gil. Da safra 2022-23, será colhida ano que vem, existe o levantamento de safras colocando 26% do potencial produtivo negociado, né? E houve uma evolução de apenas 1 ponto percentual em relação ao mês anterior. E, segundo ainda esse levantamento, existe uma estimativa de comprometimento do potencial da safra brasileira 2023 ainda em torno de 9%, mesmo percentual que era indicado no levantamento anterior. Então, tanto safra deste ano quanto safras futuras, bem mais lento o movimento, né, Gil? Sim, sem dúvida nenhuma. O que a gente olha, Alessandro, é o seguinte: a gente acompanha a curva de comercialização, a gente vê que ela é uma curva muito intensa em meses anteriores e agora ela acomodou, ela chegou num platô e está bem de leve. Quer dizer, a evolução é muito lenta de mês para mês. No disponível, porque é o seguinte, já tem um percentual alto de comprometimento de uma safra que quebrou. Então, você tem menos café e você tem um produtor que já comprometeu uma boa parte da safra. Ele vai olhar o seguinte, ele está apostando na entre-safra em função dessa pouca disponibilidade, esse preço que não para de subir é um aliado para ele nessa estratégia de alongar a posição, e ele vai trabalhar esse restante da safra dele de uma forma bem dosada, esperando aí a chegada da próxima safra. Né, porque você tem pouca disponibilidade e o mercado está a favor dele nesse momento, né, em função aí dessa subida constante nos preços. E em relação à safra futura, entra naquilo que você falou, evidentemente. O produtor olha e diz, olha, quanto que eu vou colher na safra do ano que vem? Tá, eu tinha um potencial de colher tanto. De cima desse potencial eu comprometi tanto. Mas se eu colher menos, então, quer dizer, esse potencial comprometido é maior.
né? Se essa safra for bem menor do que eu estava imaginando, esse preço vai subir mais, eu preciso desse preço para me compensar o quê? A menor oferta que eu vou ter, em termos de receita, né? A gente não pode esquecer que o custo vem subindo bastante, principalmente os insumos fertilizantes têm subido bastante, então, quer dizer, a questão de margem do lado do custo também subiu. Então, esse racional, ele explica muito dessa postura dos produtores em relação a vender de uma forma mais escalonada. E a gente percebe claramente isso, né? Principalmente para as posições futuras. Você mesmo falou que andou residual do mês passado para esse, andou 1% na safra 22 e ficou praticamente estável na safra 23. Né? Então, é isso, é esse receio em relação ao potencial da próxima safra e essa escalada dos preços, né? Ainda com esse fundamento muito firme e essa recente puxada nos preços. E a gente tem outro fator, a gente estava só olhando Nova York, mas tem o dólar que está subindo também. Então, você tem dólar em Nova York muito firmes, que isso aí impacta no preço em reais. Daí, quando você chega e o produtor recebe aquelas indicações de preço em reais para safras futuras, ele está vendo que está crescendo, então ele está esperando um pouco mais para ver até onde esse mercado vai para vir. Um dos fatores que ajuda nessa estratégia é que ele já tem um percentual elevado, tanto da safra no mercado da safra disponível, como também da safra 22, é um percentual bastante elevado já de vendas, né? Tanto é que a gente não tem nem comparativo com o ano passado, com média de 5 anos que a gente tem no disponível, porque não era normal ele já ter um percentual tão alto de venda comprometido. Bom, Gil, para a gente encerrar esse nosso bate-papo, o que tu colocas como dica para o produtor tanto da comercialização da safra desse ano quanto das safras futuras? Olha, a questão é a seguinte: no disponível, o mercado ele tem uma firmeza fundamental. Um dos fatores é a questão da pouca disponibilidade e outra é a questão da entre-safra. Então, quer dizer, essa estratégia que ele está adotando agora de fracionar as vendas e de uma forma bem gradual, monitorando ali Nova York, monitorando o dólar para ir gradativamente fazendo posição, uma estratégia extremamente válida para ele adotar nesse momento, que a gente já vai virar e vai entrar no auge da entre-safra, né? A questão em relação a posições com safras futuras, aí é muito particular em relação ao que você, principalmente para a safra 22, o que você está esperando de safra e qual foi o efeito da seca e da geada em relação à tua lavoura. Isso é muito individualizado, porque vai ser muito particular. Eu creio que esse ano, a próxima safra ela vai ser regionalmente, e você vai ter diferentes efeitos em relação ao que essa diversidade climática trouxe em relação ao potencial de produção. E, em cima disso, você traçar a tua estratégia de venda. Quanto que já vendeu, quanto que você imagina que vai ter de potencial produtivo, vai equacionando, né? E daí o seguinte, também não deixa de aproveitar dentro de uma situação mais, digamos, mais conservadora em relação ao teu potencial de safra e trabalhando essas posições com safra futura também, né, para 2022. E daí, em relação a 23 você foge um pouquinho dessa situação de 22 e talvez te deixe um pouquinho mais confortável para você vir para o mercado, né? Mas só como não está muito distante, você vem de uma forma também mais lenta. Mas o ponto que eu quero chegar é o seguinte: esse mercado está oferecendo alguma coisa interessante para vocês, né? Vocês avaliem em relação ao que vocês têm de potencial de safra, principalmente futura, né? E dentro disso, desenhe uma estratégia, mas não deixe de ir aproveitando esses momentos positivos. Tá certo, Gil. Convido mais uma vez a quem não se inscreveu no nosso canal que se inscreva, que ative as notificações e entre no nosso site safras.com.br para ver a nossa plataforma. Lá você tem todas as avaliações que o Gil faz sobre o mercado de café e que os nossos outros consultores colocam, assim como a nossa agência de notícias, cotações pelo mercado e outros serviços. Gil, muito obrigado, um abraço e uma boa semana a todos. Obrigado, Alessandro. Um abraço e uma boa semana a todos.